Bom dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira, para você que está chegando aqui agora. Eu estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida através da palavra do Senhor. E hoje é o nosso 65º dia que estamos aqui, de 365 dias lendo a mensagem do Senhor. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo para semearmos juntos boas sementes na vida de outra pessoa. Então, bora começar o nosso dia de hoje? Então, vamos começar com a nossa oração. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui, Senhor, na Tua presença. Pai, que eu possa continuar, Senhor Jesus, aqui com esse propósito firme, Senhor, lendo a Tua palavra, agradecendo o Teu santo nome, dia após dia. Abençoe essa outra pessoa aí da tela, Senhor, que tem me ouvido, que tem, Senhor Jesus Cristo amado, sido edificada com a Tua palavra. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém! E a leitura de hoje é Números capítulo 6 ao capítulo 7, versículo 89. Caramba, 89 versículos. Gente, que capítulo grande. Capítulo 7 de Números é gigante. A lei do nazireado, capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando um homem ou mulher se estiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até a casca. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado de seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto, e fará propiciação por esse que pecou do corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então, separará do dia do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano. E os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu, no dia em que se cumprem os dias do seu nazireado. Trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica. E um cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorões asmos untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor e santificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto, e também santificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos bolos asmos. E o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então, o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça de seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e porá sobre o fogo, que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do cordeiro, e um bolo asmo do cesto, e um coscorão asmo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeça de seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espada da oferta alçada. E depois, o nazireu pode beber vinho.
Esta é a lei do nazireu que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão. Segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. O modo de abençoar os filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. As ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. Capítulo 7. E aconteceu, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar, e todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças das casas de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois. Por 2 príncipes, 1 carro, e para cada um boi. E os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os dará aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gersom, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. E ofereceram os príncipes para sua consagração do altar, no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. E pela sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos e uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. E esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário,
ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para ofertas de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. E essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. E esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. E esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazu. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. E esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. E esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No décimo, ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aizer, filho de Amizadai. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. E essa foi a oferta de Aizer, filho de Amizadai. No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos,
uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. E um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. E essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares. E uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. E essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. E esta é a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata e 12 taças de ouro. Cada prato de prata de 130 siclos e cada bacia de prata de 70. Toda a prata dos utensílios foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro, cheia de incenso, cada taça de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 siclos. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros 12, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os bois para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, e os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. E esta é a consagração do altar, depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava em cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho entre os querubins. Assim, com ele falava. Estudo de hoje, Números capítulo 7, versículo 89. O Senhor cumpriu sua promessa a Moisés, em Êxodo capítulo 25, versículo 22. Imagine ouvir a voz de Deus. Moisés deve ter tremido com o som. Como Moisés, temos o privilégio de falar com o Senhor, e ele fala conosco. Deus fala por meio da sua palavra escrita e por seu Espírito Santo, em João capítulo 14, versículo 26. Capítulo 16, versículo 13 e 15, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Ele falou de várias maneiras com o seu povo para dizer-lhe a maneira correta de viver. A Bíblia relata essas conversas, e nelas ouvimos algo acerca do caráter do Senhor. Durante o momento que passar com Deus, use a mesma quantidade de tempo, ouvindo e falando com Ele. Moisés falou com Deus, mas também ouviu. Enquanto você lê a sua palavra, pergunte-se o que ela diz sobre o caráter de Deus. Ao orar, louve o Senhor por quem Ele é e escute para saber como você deve tornar-se mais semelhante a Ele. Efésios capítulo 5, versículo 1. Marcos capítulo 12, versículo 38 ao 13, versículo 13. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão a condenação mais severa. A oferta da viúva. E Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas
mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O sinal dos fins dos tempos, capítulo 13. E quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal que tudo isso está prestes para cumprir-se? E Jesus lhe disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. E quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Estudo de hoje, Marcos capítulo 12, versículo 41 ao 44. Qual o valor de Deus? A pergunta pode parecer ridícula ou irrespondível. É claro, Deus vale qualquer quantia que possamos dar. A viúva a quem Jesus elogiou, no entanto, certamente não estava determinada a dar todo o seu sustento porque Deus valia a pena ou porque Deus merecia. Se tivesse a mesma lógica, provavelmente a teria convencido de que Deus também não precisava de suas duas pequenas moedas. Ambas eram conclusões lógicas e ela estaria correta em ambas. Em vez disso, ela provavelmente entregou o que tinha porque amava a Deus e confiava nele. Não foi a lógica que motivou a viúva a dar, foi o amor. Boa parte do tempo, tentamos provar para nós mesmos por que devemos obedecer. Mas em vez disso, devemos começar pelo raciocínio do amor. Quando a obediência é baseada no amor, não é responsabilidade, é uma reação. Jesus elogiou a viúva pobre não por sua lógica clara sobre a dignidade de Deus, mas por seu profundo amor pelo Senhor. Orando os Salmos. Ao orar o Salmo 49, peça a Deus que Ele reoriente suas prioridades acerca da sabedoria e riqueza. Salmo 49, versículo 1 ao 20. A vaidade dos bens terrestres. Só Deus salva da morte. Capítulo 49. Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto os ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece.
Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não mais ter onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque, quando morrer, não levará nada consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Provérbios capítulo 10, versículo 27 e 28. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. E esta foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, a sua noite, independente do momento que você está ouvindo esse vídeo, que ele esteja contigo. Eu espero você aqui amanhã. Lembre-se, bora semear boas sementes? Tchau!